A entrevista ao vivo de hoje é sobre a quiropraxia e para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Flávio Alves, que é fisioterapeuta. Flávio, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Obrigado pelo convite, espero que eu possa contribuir com vocês. Com certeza, a gente que agradece a sua presença. Eu gostaria de iniciar nossa entrevista te perguntando justamente o que é a quiropraxia, né? É verdade que ela é uma especialidade da fisioterapia? Então, sobre essa questão da especialidade, existe toda uma legislação em vigor que estabelece que hoje a quiropraxia é uma especialidade da fisioterapia. Existem algumas escolas, algumas associações que estão tentando tornar a quiropraxia uma profissão, como é originária nos Estados Unidos, de onde ela veio, mas ainda não está assim. Ainda hoje ela é uma especialidade nossa da fisioterapia. A quiropraxia, como eu falei, ela origina lá dos Estados Unidos com uma sequência de testes onde vai avaliar o paciente, as possíveis lesões, as possíveis disfunções que a pessoa tem, principalmente nas suas partes articulares. A quiropraxia, a base da quiropraxia é para tratamento de dores, disfunções articulares. É claro que quando uma pessoa tem uma dor no pescoço, a gente precisa avaliar todas as estruturas que compõem essa região. Não dá para a gente ficar somente ali na parte articular, porque são muitas estruturas, muitos tecidos que fazem parte do pescoço. E às vezes, ou na maioria das vezes, existe um ou mais tecidos sofrendo ali que precisa de tratamento. Então, a quiropraxia hoje, ela tem as técnicas avaliativas, os testes especiais para fazer avaliação, que a gente herda também, usa os testes da ortopedia para fazer esse tipo de avaliação. Fechando um diagnóstico, a gente faz o tratamento. Então a gente tem as técnicas manipulativas da quiropraxia que a gente vai tentar destratar alguma disfunção, como por exemplo uma mobilidade reduzida de alguma articulação. A pessoa acordou, por exemplo, fez algum movimento que tornou o pescoço dela um pouco menos móvel. Geralmente o pessoal chega para a gente e fala, acordei travado, fiz algum movimento, travei. Então essas mobilidades reduzidas, entre aspas, nesses travamentos, a quiropraxia vai muito bem, ou ajuda muito nessas questões. E aí quando a gente pensa, por exemplo, que trava uma lombar, a pessoa trava uma lombar, existe aquela dor ali naquela região. Então a quiropraxia ajuda a diminuir, além de aumentar essa mobilidade, e diminuir essas dores nessa região onde vai ser feito as técnicas manipulativas. Aproveitando que você mencionou essa questão da lombar, muita gente associa a quiropraxia somente às costas, mas como você disse, não é bem isso. Né? Não é bem isso, a gente faz várias técnicas para manipular qualquer tipo de articulação. É claro que as evidências mostram que algumas articulações não vão muito bem, é preferível fazer outros tipos de técnicas, por exemplo, com as disfunções na TM, que é uma articulação também, aqui na articulação temporomandibular, mas as técnicas da quiropraxia não é melhor do que as mobilizações, então é preferível fazer mobilização do que fazer uma manipulação nessa região. Mas um ombro, um cotovelo, quadril, joelho, tornozelo, tudo mais, a gente faz técnicas também para melhorar mobilidades e diminuir dor nessas regiões. Perfeito, Flávio. Agora eu te convido a assistir uma dúvida, porque nossa equipe foi às ruas conferir as dúvidas da população. Vamos então conferir uma primeira dúvida. Eu queria saber como é que é realizado o tratamento. No tratamento da quiropraxia, a gente precisa fazer toda a avaliação do paciente. Normalmente o paciente chega para a gente, alguns deles chegam para a gente com um diagnóstico médico. Às vezes chegam, por exemplo, com um diagnóstico de lombalgia. Lombalgia é uma dor na lombar. É um diagnóstico muito amplo. O que será que está acontecendo nessa lombar? Então a quiropraxia tem ferramentas para fazer testes, para fazer uma avaliação do que é a principal causa ali daquelas dores e fazer as técnicas, escolher qual a melhor técnica para fazer o tratamento daquela região. Então, a quiropraxia, quando existe alguma lesão, quando eu falo lesão, alguma disfunção articular, a gente consegue fazer ali as técnicas manipulativas. E as técnicas manipulativas, a gente tem parâmetros onde a gente coloca o corpo da pessoa até encontrar a gente chama de end feel, né? O movimento final ali daquela articulação, e a gente dá um movimento curto e rápido nesse final desse movimento. Algumas vezes, ou nem sempre acontece, a gente ouve algum barulho, o estalido. A maioria das pessoas gostam, né, de escutar aquele estalido. Elas vêm pra gente querendo, quero escutar aquele estalido, gosto disso.
dá aquela sensação prazerosa na gente, às vezes até de ver vídeos, né, escutar esses estalidos, já a gente parece que já se sente aliviado, né, de algumas tensões. Com certeza. E aí as pessoas chegam no nosso consultório, às vezes, procurando, né, ouvir esses estalidos, mas é algo que nem sempre acontece. É bom deixar isso claro, que o objetivo principal da manipulação não é gerar um estalido, mas é gerar aquele movimento curto e rápido no final do movimento. Perfeito. Que aí a gente tem alguns efeitos neurofisiológicos nesse movimento. E como que funciona ali na prática? É dividido em sessões? Como que funciona? Questão de prazo de validade, essa mudança ali, né, esse reparo, digamos assim, tem um prazo de validade, depois tem que fazer de novo, como que funciona? Eu sempre falo para meus pacientes o seguinte, vai depender muito da sua lesão. Existe algumas lesões assim, né, da sua dor. Existem algumas dores de alguns pacientes que com uma sessão só a gente resolve. Isso é uma raridade. Nem sempre a gente consegue fazer um ajuste ali, entre aspas, né? Uma manipulação nesse paciente, um tratamento nesse paciente, que vai durar uma sessão só. A gente precisa de um tratamento e a gente precisa de tempo. Aquelas pessoas que chegam pra gente falando assim, tem 1 ano que eu sinto dor. Esse paciente vai precisar de tempo. Perfeito, Flávio. Eu te convido agora a assistir mais uma dúvida da população. Desculpa. Quais são os benefícios para a saúde? Na quiropraxia, a gente tem esses benefícios de melhorar a mobilidade, melhorar a elasticidade dos tecidos próximos daquela articulação. A gente tem benefícios na qualidade de vida da pessoa, que a pessoa que está com dor às vezes não consegue. Na parte de socialização dessas pessoas. Então a gente tem a capacidade de devolver uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Excelente, Flávio. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, principalmente falando ali das indicações, né, quem deve procurar esse atendimento, né, e quando, e também a questão de aliar esse tratamento com tratamento convencional, né, tratamento médico, enfim. O que você recomenda? Hoje, a maioria das dores que a gente tem, a gente precisa de outros profissionais para trabalhar junto. Muitas das nossas dores, principalmente aquelas dores crônicas, existem outros fatores que precisam ser trabalhados juntos. Às vezes o paciente precisa de um medicamento que a fisioterapia não pode prescrever. Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda psicológica que o psicológico dessa pessoa está influenciando muito na dor e vice-versa. Então, é interessante encaminhar esse paciente para outros profissionais. Então, essa multidisciplinaridade é muito importante. Às vezes, um nutricionista para ver que alguma coisa está errada, um endócrino, um reumatologista, etc. Então, o que é importante a gente pensar quando a gente vai no quiroprata, no fisioterapeuta quiroprata? Não acontece milagre. A gente precisa realmente saber o que está acontecendo e tratar o que está acontecendo. Essa questão de pensar que vai resolver tudo numa sessão não é verdade. A gente precisa de tempo para isso resolver e pensa que a gente vai demorar um pouquinho, às vezes, para fazer algum tratamento. Excelente, Flávio. Muito bem explicado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço a visita. Seja sempre muito bem-vindo.